Olá pessoal, graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe. Eu sou Ellison do canal Cristo Vive em Mim e tirei esse momento para nós falar de oração. Talvez você não sabe o que é oração, ou o que significa a oração, ou quais os recursos da oração para a sua vida. Então, antes de eu começar a falar aqui, você que não é inscrito, inscreva no canal, aperta o sininho para você não perder nenhum vídeo. Deixa seu like aí. E a primeira pergunta é: o que é oração? O que é oração para você? Talvez você está pensando, oração é eu pedir a Deus alguma coisa. Talvez você está pensando, a oração é eu falar com Deus. Então, enfim, o que é oração? No dicionário da Bíblia, Almeida, nos fala que a oração é uma aproximação da pessoa a Deus por meio de palavras e de pensamento, em particular ou em público. Então, oração é uma aproximação. Oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Então, oração é uma aproximação da pessoa a Deus. E como você vai se aproximar a Deus? Eu quero deixar aqui um versículo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. Por que eu tenho que orar sem cessar? Então, oração é uma aproximação. Oração é uma conversa com Deus. Então, para você obter algo através da oração, você tem que conversar com Deus. E essa conversa, ela vai gerar intimidade. Então, oração também é uma intimidade com Deus. E essa intimidade, ela gera relacionamento. Quando você tem um relacionamento com Deus, você faz isso que a palavra diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. Quando você tem um relacionamento com seu pai, você fala com ele em todo o tempo. Porque você tem intimidade, você tem relacionamento. Você não tem vergonha de chegar até o seu pai para conversar. Em outro significado de oração, segundo a Bíblia, oração é uma comunicação pessoal e direta com Deus. Eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 10 e versículo 18, para nós entender aqui o poder desta oração. Olha, Efésios 6,10 diz: quanto mais seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Então a oração, ela é se fortalecer em Deus. Oração é você estar mais próximo de Deus. É você ter relacionamento com Deus. É você ter comunhão, intimidade com Deus. Se você tem relacionamento com Deus, se você está próximo de Deus, você é fortalecido na força do poder de Deus. O versículo 18 de Efésios 6 diz assim: com toda a oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, para isso vigiando com toda perseverança, súplica por todos os santos. Aqui está falando quase a mesma coisa do versículo de 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Aqui está falando orar em todo o tempo. Oração e súplica. Orando todo o tempo no Espírito, quer dizer, a oração ela tem que ser feita no Espírito. Enfim, se a oração é uma conversa, se a oração é uma aproximação, se oração é um relacionamento, se oração é uma intimidade, então eu preciso obter algo desta oração. Eu quero falar um pouco do relacionamento do filho e o pai.
Eu tenho uma filha e quando ela sai comigo e pede alguma coisa, primeiro ela me dá um beijo, diz que me ama, e depois ela pede o que ela precisa. O que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que Deus ele já conhece o nosso coração. Quando o filho abre a boca para conversar com o pai já tem assim uma luz do que o filho está querendo dizer. O pai sabe o momento que ele vai pedir, o momento. O pai já sabe, por causa do relacionamento, por causa da intimidade que é ali entre pai e filho. Então, quando a minha filha chega, me beija e diz, pai, eu te amo, eu já logo penso, vai pedir alguma coisa. E aí depois ela vai e pede, pai, me dá isso, você pode comprar isso, você pode fazer isso. E eu faço, sabe por quê? Por causa da forma que ela chegou a mim, da forma que ela tem um relacionamento comigo. Então Deus ele já sabe o que você vai pedir, Deus já sabe o que você quer, mas a forma que você chega para conversar com Deus, por mais que ele saiba, ele já logo já vai me pedir alguma coisa, mas ele dá, porque a forma que você relaciona com ele, ele te abençoa. Salmo 54, versículo 2, vai nos falar a respeito de uma oração de Davi. Vamos lá. Salmo 54, versículo 2, diz assim, escuta, ó Deus, a minha oração, dá ouvido às palavras da minha boca. Olha só para você ver, Davi está pedindo a Deus para escutar a sua oração, para dar ouvido às palavras da minha boca. Deus, ele ouve. Deus, ele já sabe mesmo antes de você pedir, antes mesmo de você falar. Mas a forma de Davi orar ou de falar com Deus é um relacionamento. Deus quer que você tenha intimidade com ele. Deus quer que você converse com ele. Por mais que você vai pedir, por mais que você vai adorar, por mais que você vai contar para ele alguma dificuldade, mas Deus quer que você tenha relacionamento. Deus quer que você converse com ele. Por isso que é preciso nós ter esse relacionamento com Deus. Eu não sei qual o seu relacionamento com Deus. Mas uma coisa eu te digo, é preciso ter relacionamento com Deus, ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. E esse relacionamento só acontece, essa intimidade só acontece quando você ora a Deus, quando você conversa com Deus. Por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17 diz, orai sem cessar. Efésios 6,18 diz, orai em todo tempo, com súplica. Então quer dizer que o seu relacionamento, a sua intimidade, não pode ser somente esse momento. E eu fiz aqui alguns questionários aqui para você entender qual foi a última vez que você conversou com Deus. É bom você parar para pensar nisso que eu estou dizendo. Porque às vezes nós só conversamos com Deus quando a coisa começa a ficar difícil. Ou quando nós estamos necessitando, quando tudo está bem, eu não falo com Deus. Outro exemplo, eu levanto da minha cama, eu vou trabalhar, eu almoço e volto. Somente à noite, quando eu chego em casa, que eu vou deitar, eu agradeço a Deus por eu ter levantado, eu agradeço a Deus por eu ter almoçado, eu agradeço a Deus pelo café, eu agradeço a Deus pelo trabalho. Quer dizer, do levantar até o voltar do trabalho, até o momento que você vai deitar, você teve um espaço muito grande. Isso não é relacionamento com Deus. Não, eu oro uma vez por dia. A oração não é você ficar gritando no meio da rua, a oração não é você ficar orando em voz alta, como faziam os fariseus nas esquinas, ou até mesmo nas igrejas, nos templos. Oração, ela pode ser também no pensamento. Quando você levanta
Talvez você não quer orar alto, mas no pensamento. Pai, graças te dou, glórias te dou, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor me deu. Muito obrigado, porque se não fosse o Senhor, se não fosse a presença maravilhosa do Senhor, eu não teria esse privilégio. O Senhor é tudo na minha vida. O Senhor é a razão da minha vida. Se eu estou vivo, graças ao Senhor. Eu não vivo sem o Senhor, a tua presença é tudo para mim. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo nada nesse dia sem a tua presença. Eu te louvo e te agradeço pelo que o Senhor é na minha vida. Então, o relacionamento com Deus reconhece quem é Deus. Reconhece quem é o seu Pai. E essa falta de intimidade, essa falta de relacionamento com Deus tem fechado as portas, tem atrasado o nosso tempo. Talvez coisas que você iria receber em fração de segundo, porque a palavra diz que antes mesmo de você abrir a boca, Deus já sabe o que você quer, Ele já, no mundo espiritual, Ele já declarou. Mas por quê? Porque Ele conhece o seu relacionamento com Ele. Então essa falta de relacionamento, isso gera perdas em nossas vidas. Essa falta de comunhão, isso também é na família também. Começa a pensar aí na sua família. Na minha família também tem isso. Quando você vê um filho que tem mais relacionamento com os pais, você pode ver que ele não tem dificuldade nenhuma em receber alguma coisa do pai. Até mesmo os outros filhos que têm menos relacionamento têm o costume de dizer: ah, ele é isso, ele é aquilo, ele ama mais aquele filho do que o outro. Nada disso. Nada disso. É a sua falta de relacionamento que distancia essa comunhão, essa intimidade. Essa falta de relacionamento dá esse espaço de você tomar posse daquilo que você já tem livre. Então, o que você tem conversado com Deus, é muito importante isso. Eu não sei se você consegue lembrar aí o que eu falei. Até fiz aqui uma pequena oração no levantar de agradecimento a Deus, agradecendo a Deus pelo que Ele é, pela vida, e reconhecendo que sem Ele nada é, e que Ele é tudo para a sua vida. Então, a forma de você conversar com Deus, isso vai gerando relacionamento, vai gerando intimidade, vai te dando livre acesso. Isso vai te dando liberdade de conquista daquilo que Deus tem, que já é seu. Deus não quer te dar. Não, Ele já te deu. Então, o relacionamento, a intimidade, o reconhecimento de Deus como Pai, como Senhor, da minha vida, me faz ter uma comunhão mais íntima. E essa comunhão não é somente pedir, não é somente agradecer a Ele pela vida, não. É agradecer pelo que Ele é. É dizer para Ele que você depende totalmente dEle, que você não vive sem Ele, que Ele é tudo para você. Quando as coisas... Enfim, vamos lá. A falta de oração tem deixado muitas pessoas doentes e doenças incuráveis. Quando você não ora, quando você não tem relacionamento com Deus, quando você não tem a proximidade com Deus, você não tem ali um vínculo com Deus, isso gera mais doença, gera mais derrota, mais crise na sua vida. Porque quando você não conversa, quando você não relaciona, isso te afasta. E esse afastamento deixa você livre para que as coisas ruins acontecem na sua vida.
esse distanciamento, essa distância de você e Deus, permita que o mal o toque, permita que coisas terríveis aconteçam. Permita que você conquiste mais do que Deus tem para você. Isso que você tem é nada do que Deus tem para você. Quando o homem deixa de falar com Deus, ele está dizendo, eu sou Deus. Mas quando o negócio estreita, ele procura Deus e Deus continua sempre o mesmo, pronto para te socorrer. Por que eu coloquei essa colocação? Quando você deixa de falar com Deus, você não precisa de Deus. Quando você não relaciona com Deus, você não depende de Deus. Você está dizendo, eu sou Deus. Se você não precisa de Deus, se você não depende de Deus, você é Deus. E como orar? Segundo ponto, como orar? A oração, ela não muda, irmãos. A oração é o que está escrito em Mateus 9,13. É a oração mais popular que a minha bisavó me ensinou quando eu estava pequeno. E todo mundo, eu vou abrir aqui para você ficar ciente que esta é a oração, está na Bíblia. E minha avó me ensinou muito. Olha aqui, Mateus 5, Mateus capítulo 6, versículo 9 ao 13, diz: portanto vos orareis assim. Jesus ensinou essa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A oração é primeiro você reconhecer que Deus é o seu Pai. Pai nosso, que estais nos céus. E que o nome dele é santo. Deus não é como ser humano. Por mais que Jesus veio como ser humano, isso não quer dizer que Deus é como ser humano. Ele é uma pessoa, mas não como nós. Ele é diferente. Ele é santo. Por isso que essa aproximação, esse relacionamento, essa intimidade de nós com Deus nos santifica, nos tornando santos. A presença de Deus nos santifica. Então o nome dele é santo. Venha o teu reino, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então sempre reconhecendo a necessidade de dependência do reino dele, a vida eterna. Faça-se a tua vontade, que seja feita a primeira vontade de Deus na minha vida, não a minha. E depois que eu vou pedir a Deus o pão, eu vou pedir a Deus para perdoar ali aquela pessoa, eu vou perdoar aquela pessoa que eu tenho ofendido, para que Deus também me perdoe, que eu vou pedir a Deus para me livrar do mal, das tentações. Você entendeu? Então, a oração é assim. É você reconhecendo que Deus é o seu Pai, que Deus é o seu Senhor, que você buscar primeiro o reino dele, que seja primeiro a vontade dele, para depois você começar a pedir aquilo que você necessita. Terceiro ponto, a oração é o acesso. Eu costumo dizer que a oração não é a chave para aqueles que têm relacionamento com Deus, aqueles que têm intimidade com Deus. A oração não é a chave, a oração é acesso. Porque se eu tenho relacionamento, se eu tenho intimidade, eu tenho livre acesso. Só uma pincelada, se você pegar ali a parábola, ali a passagem do filho pródigo, a parábola do filho pródigo, aquele filho pede ali o pai, tudo que tem vai, gasta. Todo o dinheiro, toda ali a herança que ele ganhou, ele volta, o pai recebe com festa e tudo. O filho ali mais velho vendo aquilo ali, se me falha a memória, vendo aquilo ali, chama o pai e fala, mas eu estou há tanto tempo com o Senhor e o Senhor nunca fez uma festa para mim. E o pai diz, tudo que eu tenho é seu.
Olha só para você ver, talvez a forma de orar, a forma de relacionar, a forma de intimidade com Deus tem impedido esse livre acesso. Então a oração é o acesso, te dá liberdade. Ei, eu tenho intimidade com Deus, eu tenho relacionamento com Deus, então isso é do meu Pai, eu posso cuidar. Não é para você gastar, não é para você, não. Aquilo que é do Pai é meu. Isso aqui é do meu Pai, então eu posso utilizar com maior cuidado. É do meu Pai, então é meu, eu também tenho livre acesso. Para a gente finalizar, 1 Timóteo 4,5 diz assim: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, através do relacionamento, através da conversa com Deus, da sua aproximação a Deus, você é santificado, porque Deus é santo. Só para concluir, eu fiz essa conclusão. Levantou, ora. Tomou café, ore. Foi no banheiro, ore. Saiu para trabalhar, ore. Deitou, ore. Respirou, ore. Que em tudo na sua vida você tem um relacionamento com Deus, de forma que em tudo seja Deus na sua vida. Então é isso, Deus em primeiro lugar, mas sem relacionamento com Deus, você impede que as bênçãos cheguem até você. Quando você tem comunhão, tem relacionamento, tem intimidade, aí vem Mateus 7,7, pedir a servos a buscar, encontrar e bater como dizer, já está aberta. Quando você pede, já está aberta. Quando você bate, a porta já está aberta. Então, a palavra é essa, é tendo relacionamento, é tendo comunhão, é tendo intimidade. A oração é isso. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Até a próxima. Inscreva, aperta o sininho, deixa seu like. Tamo junto, em nome de Jesus.